primeira vez que eu vi realmente um cara assim grande, foi o Dorientes fora do padrão, com a cintura enorme, eu falei, porra, mas aí a cintura vai embora. E o próprio Wilson Santos também tinha uma cintura de vespa, uma abelha mesmo. O Wilson tinha uma cintura com uma caixa torácica avantajada para frente e a parte posterior das costas bem trabalhada. Cascuda. Por causa cascuda. Exato, porque ele fazia muita barra fixa no navio. Uma cintura, cara, era algo impressionante. E ele uma vez se prontificou a ganhar um pouco mais de massa no off. Ele ficou com 100 e poucos quilos. Todo mundo olhava e falava, pô, mas você tá com essa cintura larga, não sei o que. Aí você começa a observar que perde. Começa a perder um pouco. Sim. Você não vai ficar com 150 quilos com a cintura de 82 centímetros. Não dá. Agora o André... Pela quantidade de comida então. que você tem que comer, não tem como. O André citou o Dory Yates, que tinha uma mentalidade sacerdotal com relação ao treino, né? Sim. O jornalista Peter McGough batizou ele de The Shadow, porque ele realmente era um cara que chegava e ofuscava. Ofuscava. O Chris Cormier, em 1994, disse que eles estavam no backstage e eles chamaram o Dory no palco. Quando ele foi subindo, a luz foi apagando. Isso é muito legal, hein? Você imagina? A luz foi apagando. Ele disse que assim, a visão era aterrorizante. Não tinha condição de... Porque não existia. Agora, o Dory mesmo, ele dizia que ele não era um potencial genético, era trabalho duro, entendeu? Que, por exemplo, se o Flex Wheeler tivesse a cabeça dele com o físico do Flex, ele venceria o Olímpia, entendeu? Mais estético, né, o Flex? Exatamente. Agora, a minha pergunta, Gurilo, é o seguinte, você acha que a gente consegue ainda encontrar essa mentalidade hoje, nos dias atuais, no fisiculturismo? Acredito que sim, uma mentalidade bem de seriedade, né, nesse caso. Porque a gente está vivendo uma atmosfera onde o fisiculturismo virou moda. Isso. Todo mundo quer praticar, todo mundo tem essa falsa ilusão de enriquecer com o esporte. Isso. E muitas vezes a pessoa não consegue se adequar à mentalidade, à filosofia, entendeu? Eu vou falar assim, em termos de porcentagem do que eu acredito, acredito que cerca de 5% dos atletas realmente são, como eu posso falar, disciplinados dessa maneira. 5 só, por isso. 5%, eu acredito. É pouco, não é? Muito pouco. Mas assim, por quê? Como você mesmo disse, o esporte vem cada vez se popularizando mais. Então, eu vou comparar, de certa forma, claro que uma escala bem menor, como o futebol, por exemplo. A criancinha, ela olha o futebol e ela vê uma oportunidade naquilo de ser rico, de ter várias coisas que ela não poderia ter, às vezes, trabalhando um trabalho comum, né? Claro. Um trabalho mínimo, digamos assim. E no fisiculturismo ele está trazendo isso de certa forma, mas também traz outras coisas. Traz um status, digamos assim, traz, claro, shape, traz homens, mulheres, para cada um tem o seu gosto, né? Então eu acredito que existe muito desse dispersamento, entendeu? Porque o cara, ele, assim, o que eu percebo, a minha visão, do que eu já vivi na minha vida. Quando o cara começa a treinar, ou é por necessidade, ou porque ele quer, ele gosta, ele quer fazer algum movimento no corpo. Aí ele fala, vou pra academia. A partir desse momento, ele vai cada vez se especializando mais, cada vez vai entrando mais nisso. Até o momento que ele começa a ficar bom, de verdade, começa a chamar a atenção. A partir desse momento, começa a ocorrer várias distrações. É que nem Muhammad Ali falava, perguntaram pra ele qual que era a parte mais difícil do treino dele. Ele falou, desviar das mulheres e das baladas. Ele falou, e de certa forma porque você como fisiculturista está carregando sua arte e vai chamar a atenção. Então Você pode dispersar por esse lado, você pode dispersar pelo lado do financeiro, cada vez vem ocorrendo mais oportunidade. Então o cara começa a querer trabalhar mais e esquecer um pouco do corpo, porque de certa forma você tem que viver isso diariamente, por muitas horas, todo dia. Ser fisiculturista é algo assim, que tem vários níveis de intensidade. Mas se você quer ser um melhor, você tem que chegar numa intensidade. Tem que fazer maior. Mais que os outros. Tem que se dedicar muito mais. Em questão de horas, em questão de densidade de atenção do que você está fazendo, né? Então, por isso que eu vejo que os caras são muito dispersos. Aí, a minha opinião é que isso acaba enfraquecendo o psicológico do cara. Então, quando ele vai chegando perto de uma competição, sempre começa a ocorrer um monte de problema, digamos assim. E não é todo mundo que consegue lidar, né, com isso. Porque, por exemplo, o Dória terminava o Mr. Olímpia, ele voltava para a Inglaterra e começava tudo de novo.
né? Os caras iam E o pra Flex Miller festa. não, ia pra balada, o Chris Cormier, entendeu? Kevin LeBron. Chris Cormier tinha fama de ter o potencial genético, que realmente era, e não e condicionamento. Não é que ele não na fazia, lavada, não é que na ele balada. não é que ele não trabalhava, ele trabalhava duro para chegar com aquele shape. Sim, tinha que estar ele bem. tem o seu mérito, mas Só que ele queria, quando a gente está falando da Fórmula 1 dos melhores, às vezes não ganha quem faz mais, mas quem erra menos também, de certa forma. Tem esses dois pontos. Então, o cara pode trabalhar tanto que nem o outro, mas se ele vai pra balada, se ele come errado, ele tem as escolhas dele. A vida é feita de escolhas, sacrifícios, né? Então, você como fisiculturista tem que se sacrificar muito de acordo com a sociedade atual. O padrão de alimentação, o padrão de vivência social. É o que eu falo para todo mundo. Você, sendo realmente... sendo um fisiculturista, a primeira coisa que vai começar a sacrificar é a sua vida social. Coisa normal, porque... uma coisa que não combina. Não faz sentido. O cara tá treinando, comendo, ele não tem descanso. Ele treinou, comeu, fez tudo certo, só que ele não tem descanso. Ele vai pra balada. 4, 5 horas ali pulando e não percebe. E aí você vai numa balada, você não vai tomar um álcool, por exemplo, então, isso não vai prejudicar. Aí você não vai fazer uma coisa, não vai comer uma besteirinha. Não, você vai. Eu fiz quando uma vez eu fui na balada e levei um pedaço de frango no bolso. Papel alumínio. Eu cansei de ver. É melhor você não vir, porque aqui não tem água assim. Mas não é um ambiente. Não é um ambiente. Às vezes que eu fui, eu chegava no lugar da 5 minutos, eu falava, o que eu tô fazendo aqui? Deslocado. É isso. Não é mais academia, não. Eu posso ficar 10 horas que eu me sinto bem, sabe? Não, e assim, se você vir aqui tirar um frango do bolso, as pessoas vão falar, pô, parabéns, vai dar até palma. Não é verdade? Sim. Quantas vezes eu vi o Júlio Gorilla chegando aqui comendo uma cenoura, uma alface assim, as pessoas, porra, comida, tá se alimentando, tá fazendo. Agora, se você vai na balada e faz isso, como eu já cheguei a ver, o cara abre a marmitinha, ele é tirado de idiota. Não é mais o lugar do cara. É um ambiente que, de certa forma, ele vai ser oprimido. E para que você ficar nessa contradição, isso. né? Exato. Tem uma frase do Arnold que ele fala o seguinte: repetição, repetição. Tudo é uma questão de repetição. Então, quando a gente pega, por exemplo, a mentalidade do Dorian Yates, né, para a gente concluir esse raciocínio, tudo que o Gorila falou aí, o que acontece? Eu vejo que o campeão é aquele que tem a mente realmente blindada. Diferenciada, né? Exato. Existe uma diferença. Se o cara quer realmente ser campeão, o Arnold falou isso em Pump Iron, né? O campeão é aquele que se esforça bem mais, é uma repetição a mais, entendeu? Uma refeição. É uma garfada a mais. É aquele que faz além do que é realmente necessário. Né? Então essa é a mentalidade do campeão. Então se o cara realmente quer ser campeão, em qualquer esporte, qualquer área da vida dele, ele tem que fazer além do que os outros estão fazendo. Porque se ele fizer a mesma coisa, ele vai ter o mesmo resultado. Isso. Entendeu? Eu acho que hoje, Gorila, a garotada tá olhando para o esporte, né, não como nós olhávamos no passado. Porque antes não tinha pretensões, você não tinha uma pretensão financeira, você não tinha nada, era só moldar o corpo, sabe? Agora você não tinha benefícios. Não, pelo contrário, você só gastava com isso, né? Só gasta. Aí hoje em dia o menino fala, será que eu consigo competir e ter uma Lamborghini? Mas será que essa percepção também ainda não é uma ilusão? Porque não é para todo mundo. A gente acabou de falar aqui. Isso. Não é para todo mundo. Mas é distorcida da mesma forma que não são todos os jogadores de futebol que ganham aquele Exatamente. dinheiro. Então, quantos joga bola? Isso. Mas a mídia, ela precisa fazer com que a mentalidade seja essa para vender o produto. É o capitalismo. Você vende o sonho para a pessoa e ela vai correr atrás. Mas a realidade é que o jovem precisa, além de entender o esporte, conhecer as raízes, a história. Claro. Porque hoje, se a gente voltar até igual a gente fez o talk lá, as pessoas... Você volta no Lihane e já ninguém sabe mais. Não, Lihane já é antigo. Já. Quem perguntou pro menino o que ele falou? Ele falou Sean Clarida. Eu não lembro. O menino falou assim, não, ele competia com o Sean Clarida. Eu falei, não, é Frank Zene, porra. Ele queria ganhar a sacola de brinde lá, né? Mesmo assim deram o brinde pra ele. Porque ele falou, não, ele competia. Isso porque a gente fez umas perguntas bem leves. Frank Zene competia, como é que o Mar River vai crescer sem as raízes, né? Uma estrutura, um prédio, como é que vai crescer sem a base? Sem as bases. Então, como é que eu vejo, isso é interessante que você abordou, porque a galera eu tava falando sobre isso, a galera, o fisiculturismo para elas começa em 98, vamos colocar ali, Coleman.
Alguns, quando os caras falam old school, os caras lembram de Dória Ex. Isso Eles já é pensam nisso. antigo. Já. Ele já é o old Isso, school. mas falou mesmo. Mas a galera ali era Ronnie Coleman, então anos 2000 pra frente. E se você for ver todos os padrões de alimentação e treino da old school e depois de 2000 mudaram bastante as manipulações. Até é uma questão de que muitos hormônios não tinha naquela época e tem hoje. E hoje em dia tem. Mas é o que eu falo, se você olhar pra trás, você vai ver shapes muito mais estéticos e muito mais saudáveis. Mais sadios. Fala, meus amigos, Ramon Dino na área, tô aqui na academia do André, da Dorian. Gente, que academia foda, mano, academia old school puro, né? O clima aqui é muito foda, muito bom. Se você não é inscrito no canal, se inscreve aí, porque tem muito vídeo bom aí pra vocês conferirem um pouco da história deles, tá bom, gente? Tamo junto.